estrutura mais importante do acampamento de Israel era o tabernáculo, o santuário onde Deus habitava e os sacerdotes e os levitas o serviam. Era o tabernáculo que tornava o acampamento santo e separado para Deus, assim como a presença do Espírito Santo dentro de nós nos separa do mundo e faz com que pertençamos inteiramente ao Senhor. Este capítulo começa com as orientações que o Senhor deu a Moisés sobre o cuidado com a iluminação do tabernáculo. As lâmpadas do tabernáculo, colocadas sobre o candelabro de ouro maciço, era a única fonte de luz dentro do tabernáculo, já que não haviam janelas. Essas lâmpadas tinham que ser constantemente cuidadas e abastecidas com azeite puro para serem mantidas acesas de dia e de noite. Essa luz representava, nós já vimos isso, o Senhor Jesus, a luz do mundo. E ele transmite a sua luz ao mundo através de nós. Por isso ele declarou que nós também somos luz para o mundo. O Senhor também deu instruções sobre o cuidado com os pães do tabernáculo. Deveriam ser assados 12 pães toda semana. Esses pães deveriam ser colocados sobre a mesa de ouro que ficava em frente ao candelabro de ouro. Eles seriam colocados em 2 filas representando as 12 tribos de Israel. Estes pães eram chamados de pães da proposição, que significa literalmente pão da face, e era associado ao relacionamento e à comunhão entre Deus e o seu povo. Os pães deveriam ser trocados todos os sábados, simbolizando que Deus queria um relacionamento continuamente renovado com o seu povo. Nesse ponto, o livro de Levítico é interrompido para contar o caso de um blasfemador, filho de uma mulher israelita chamada Selomite e de um homem egípcio. Esse moço se envolveu numa briga com um israelita lá no meio do acampamento e blasfemou contra o nome do Senhor. Se fosse um israelita de pai e mãe, Moisés saberia o que fazer. Mas como aquele moço era parte israelita e parte egípcio, a lei não dizia nada sobre o caso. Sabiamente, Moisés mandou prender o moço até que o Senhor lhe dissesse o que fazer. Há uma lição importante para nós nessa atitude de Moisés, especialmente para os líderes. Note que ele era humilde o suficiente para admitir que não sabia tudo e que precisava perguntar ao Senhor sobre o que fazer naquele caso. Essa dependência de Deus em qualquer estágio do ministério ou mesmo da vida cristã é muito saudável para o relacionamento com Deus. Se nós não precisarmos orar, buscar a vontade de Deus na sua palavra, ouvir conselhos de outros cristãos maduros e nos deixar guiar pelo Senhor, nós nunca conseguiremos desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. Enfim, o Senhor respondeu a Moisés, dizendo que aquele moço deveria ser apedrejado. E a partir daquele dia ficou estabelecido que quem blasfemasse contra o nome do Senhor seria morto. Esse seria considerado um crime grave. Segundo alguns relatos, apenas o sumo sacerdote israelita tinha permissão para pronunciar o santo nome de Deus. E essa permissão era dada apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Para quem não sabe, o nome de Deus, na realidade, é usado como um título, como coronel, comandante ou presidente, mas não é o nome de Deus. A pronúncia exata das 4 letras hebraicas, chamadas tetragrama, que constituem o verdadeiro nome de Deus e que muitas vezes é traduzida como Jeová ou Javé, na realidade se perdeu com o tempo por causa do desuso. Os judeus preferiam usar Adonai, que significa Senhor. Adam Clarke escreveu o seguinte: os judeus nunca pronunciam este nome, e há tanto tempo que ele está em desuso entre eles que a verdadeira pronúncia agora está totalmente perdida. Então, a partir do episódio do moço blasfemador, o Senhor estabeleceu o princípio de que o castigo deve corresponder ao crime cometido pela pessoa, mas também assegurando que o transgressor não fosse castigado mais severamente do que o seu crime exigia. Talvez alguém questione como um Deus de amor e de misericórdia poderia determinar uma lei tão rígida. Mas essa lei, na realidade, era uma expressão da justiça e da compaixão de Deus, pois ajudava a conter a vingança pessoal numa sociedade que não tinha polícia, nem sistema jurídico mais complexo. Sem essa lei, os mais fortes poderiam aniquilar os mais fracos por uma mínima ofensa.
Levítico 24 começa no lugar santo do tabernáculo e termina fora do acampamento. Começa com azeite e pão e termina com o derramamento de sangue culpado. Mas a ênfase é a mesma. O nosso Deus é um Deus santo e nós devemos honrá-lo e reverenciar o seu nome. Hoje o Senhor não executa os blasfemadores, mas o dia do julgamento divino virá, e então Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E amanhã eu volto para falar com vocês sobre as dicas divinas para ter uma terra, um solo sempre fértil e produtivo. Vamos ver que Deus é interessado tanto em ecologia como em economia para o bem do seu povo. A gente confere isso amanhã aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.